Como lidar com o desrespeito? O desrespeito é um desafio comum que todos enfrentamos na vida e pode ser muito perturbador e frustrante. Mas e se pudéssemos aprender com a filosofia antiga do estoicismo, que nos ensina como lidar com situações difíceis com sabedoria e graça? Neste vídeo, exploraremos 10 princípios estoicos práticos que podem nos ajudar a lidar com o desrespeito de uma maneira melhor. Como de costume, desafio você a ser forte e ficar comigo até o final do vídeo. Primeiro, mantenha a calma. Um dos ensinamentos fundamentais do estoicismo é que não somos perturbados pelo que nos acontece, mas sim pela maneira como pensamos sobre o que nos acontece. Como disse Epicteto, as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pela visão que têm delas. Isso significa que o desrespeito não é inerentemente prejudicial ou ofensivo. É nossa interpretação e julgamento que nos fazem sentir magoados ou zangados. Quando alguém lhe desrespeitar, lembre-se de que o comportamento deles é resultado de seus próprios pensamentos, sentimentos e opiniões, e não um reflexo de seu verdadeiro valor ou mérito. Isso pode ajudá-lo a manter a calma e não deixar o desrespeito afetar seu estado emocional. Segundo, reflita sobre si mesmo. Outro aspecto importante do estoicismo é a prática da autorreflexão e autoexame. Os estoicos acreditavam que a qualidade de nossos pensamentos determina a qualidade de nossas vidas e que devemos sempre nos esforçar para melhorar a nós mesmos e nossas ações. Como disse Marco Aurélio, a felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Quando você enfrenta o desrespeito, é essencial refletir sobre si mesmo e fazer perguntas como: há alguma verdade no que a pessoa disse ou fez? Eu fiz ou disse algo que provocou essa situação? Como posso responder de uma maneira consistente com meus valores e virtudes? Ao refletir sobre si mesmo e a situação de forma objetiva, você pode obter uma compreensão melhor do evento e de seu próprio papel nele. A autorreflexão é uma forma estoica de garantir que suas respostas se baseiem em um julgamento racional, em vez de reações impulsivas. Isso ajuda você a aprender com a situação e promove o crescimento pessoal e a sabedoria. Terceiro, importância do autocontrole. Sêneca uma vez disse: sempre que você estiver com raiva, tenha a certeza de que não é apenas um mau presente, mas que você aumentou um hábito. Os estoicos acreditam na importância do autocontrole e da racionalidade. Eles argumentam que reações impulsivas, impulsionadas por emoções intensas como raiva ou frustração, muitas vezes levam a decisões ruins e sofrimento desnecessário. Diante do desrespeito, a abordagem estoica o encoraja a evitar reagir impulsivamente. Em vez disso, tire um momento para pausar e coletar seus pensamentos. Essa pausa permite que você recupere o controle sobre suas emoções e lhe dá a oportunidade de responder de maneira mais ponderada e cuidadosa. Ao resistir ao impulso de reagir imediatamente, você pode alinhar melhor sua resposta com os princípios estoicos de sabedoria e autocontrole. Essa abordagem frequentemente leva a interações mais construtivas e menos emocionalmente carregadas quando se depara com desrespeito. Pausar é uma estratégia estoica fundamental para manter a compostura e tomar decisões racionais ao lidar com o desrespeito, levando, em última análise, a resultados mais positivos e ao crescimento pessoal. Quarto, tenha empatia. Epicteto e outros influentes filósofos estoicos dizem: não busque o bem nas coisas externas, busque-o em si mesmo. Os estoicos acreditam na interconexão da humanidade e que entender as motivações e emoções dos outros pode levar a interações melhores e crescimento pessoal. Quando alguém demonstra desrespeito, o estoicismo sugere praticar a empatia. Tente se colocar no lugar da outra pessoa e compreender a perspectiva dela. A empatia pode ajudá-lo a enxergar a situação de um ângulo diferente e perceber que o desrespeito da pessoa pode não ser pessoal ou intencional. Pode ser causado por inseguranças, medos ou ignorância própria. A empatia também pode ajudá-lo a sentir compaixão pela pessoa e reduzir seus sentimentos negativos em relação a ela. Ao se colocar no lugar da pessoa que desrespeitou você, você pode evitar levar suas palavras ou ações para o lado pessoal e responder de maneira mais respeitosa e digna.
A empatia ajuda a entender a perspectiva, os sentimentos e as motivações da pessoa. Em vez de ficar com raiva ou defensivo, você pode responder com bondade e respeito. Dessa forma, você pode evitar a escalada do conflito e manter sua dignidade. A empatia também reflete os princípios estoicos de sabedoria, compaixão e autoaperfeiçoamento. Isso permite que você aprenda com situações desafiadoras e cresça como pessoa. Ao praticar a empatia, você pode lidar com o desrespeito de maneira mais positiva e construtiva. Quinto, concentre-se na virtude. Uma das ideias principais do estoicismo é desenvolver virtudes como a sabedoria e a coragem. Essas são qualidades que nos ajudam a viver bem e agir corretamente. Sêneca, um famoso filósofo estoico, escreveu que a virtude não é nada além de a razão correta. Isso significa que ser virtuoso é o mesmo que ser racional e consistente com a ordem natural das coisas. Os estoicos acreditam que a virtude é o bem mais elevado na vida e que tudo o mais é indiferente. Quando enfrentamos desrespeito dos outros, o estoicismo nos ensina a focar na virtude em nossa resposta. Isso não significa que devemos ignorar ou tolerar o desrespeito, mas sim que devemos responder de maneira que reflita nossos valores e princípios estoicos. Ao focar na virtude, podemos evitar ser influenciados por nossas emoções, manter nossa dignidade e integridade e crescer como pessoa. O estoicismo nos desafia a ser a melhor versão de nós mesmos, mesmo em situações difíceis. Sexto, abraçar a aceitação. Uma das principais lições do estoicismo é aceitar as coisas que não estão sob nosso controle, como o desrespeito dos outros. Epicteto disse: "Ele é um homem sábio que não se aflige com as coisas que não tem, mas se alegra com aquelas que tem." Isso significa que devemos ser gratos pelo que temos e não nos preocupar com o que nos falta. O estoicismo também nos ensina a distinguir entre o que está em nosso controle e o que não está, o que é conhecido como a dicotomia do controle estoico. Só podemos controlar nossos próprios pensamentos, sentimentos e ações, mas não os eventos externos ou o comportamento dos outros. Portanto, quando enfrentamos desrespeito, não devemos permitir que isso afete nossa paz interior. Em vez disso, devemos aceitá-lo como parte da vida e nos concentrar no que podemos fazer para nos aprimorar e melhorar nossa situação. Ao aceitar o desrespeito com o estoicismo, podemos evitar a raiva, a frustração e o ressentimento desnecessários. Também podemos aprender com a experiência e crescer como pessoa. Isso nos ajuda a lidar com o desrespeito de maneira racional e calma. Sétimo, use o humor. Às vezes, uma boa dose de risadas faz uma grande diferença. Como disse o filósofo antigo Sêneca, você se tornou mestre de si mesmo quando sabe lidar com o que não deve ser levado a sério. O estoicismo nos ensina a controlar nossas emoções e agir de maneira racional, mas também reconhece o valor do humor para lidar com situações desafiadoras. O humor pode nos ajudar a manter nosso equilíbrio emocional e evitar ficar muito zangados ou irritados quando alguém nos desrespeita. Em vez de permitir que nossas emoções tomem conta de nós, podemos optar por responder com uma observação espirituosa ou uma piada leve. Claro, o humor não deve ser usado de forma inadequada ou excessiva, mas pode ser uma técnica estoica útil para lidar com o desrespeito de uma maneira que crie um resultado mais positivo e pacífico. Oitavo, estabeleça limites claros. O estoicismo não se trata de ser um capacho. Trata-se de ser uma rocha que se mantém firme diante do desrespeito e da injustiça, uma rocha que conhece seu valor e exige respeito dos outros, uma rocha que controla o que pode e deixa de lado o que não pode. Quando alguém lhe desrespeitar, você não precisa aceitar passivamente e não precisa explodir de raiva. Você pode ser calmo e assertivo, pode dizer a eles o que fizeram de errado e como espera ser tratado. Pode estabelecer limites claros e razoáveis que protejam sua dignidade e autoestima. Isso é o que o estoicismo nos ensina. Ele nos ensina a ser fortes, justos e corajosos. Nos ensina a nos respeitar e respeitar os outros. Nos ensina a manter o controle interno e a dignidade externa em qualquer situação. Nono, escolha o perdão. Imagine que alguém lhe desrespeita.
Como você reage? Você explode de raiva ou deixa pra lá? A antiga filosofia do estoicismo tem alguma sabedoria a oferecer. Os estoicos acreditam que o perdão não é um favor a outra pessoa, mas um presente a si mesmo. O perdão é a chave para a paz interior e a felicidade, mas o perdão não é fácil. Isso não significa esquecer ou aprovar o que aconteceu. Significa escolher liberar as emoções negativas que estão prejudicando você mais do que qualquer outra pessoa. Os estoicos dizem que devemos perdoar a todos, mas não indiscriminadamente. Devemos perdoar com sabedoria, com compaixão e justiça. O estoicismo nos ensina a nos concentrar no que podemos controlar e deixar de lado o que não podemos. Não podemos controlar o comportamento dos outros, mas podemos controlar como reagimos. Podemos escolher perdoar e nos libertar do peso da raiva e do ressentimento. Podemos escolher seguir em frente com uma sensação de paz interior e tranquilidade. Isso é o que o estoicismo entende por perdão. Não é uma fraqueza, mas uma força. Não é uma rendição, mas uma vitória. Não é um sacrifício, mas uma recompensa. O perdão é o ato supremo de autocuidado e crescimento pessoal. 10º. Mude sua perspectiva. A perspectiva é a habilidade de ver as coisas de um ponto de vista mais amplo e objetivo. Isso ajuda você a evitar reações exageradas ou a levar as coisas para o lado pessoal quando alguém lhe desrespeita. Em vez disso, ajuda você a perceber que o desrespeito não é tão importante no grande esquema das coisas. Como disse o imperador estoico Marco Aurélio, nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Quando você usa a perspectiva, pode perceber que, na maioria dos casos, o desrespeito é algo pequeno e temporário. Isso não afeta seu verdadeiro valor ou felicidade. Você também pode perceber que o desrespeito muitas vezes é um reflexo da ignorância, insegurança ou fraqueza da outra pessoa, e não da sua. Você pode escolher ignorá-lo, perdoá-lo ou aprender com ele, em vez de deixar que isso o incomode. A perspectiva também ajuda você a se concentrar no que realmente importa na vida, seus objetivos, valores e virtudes. Você pode usar sua energia e tempo para buscar o que é bom e significativo para você, em vez de desperdiçá-los com ressentimento ou vingança. Fazendo isso, você pode viver uma vida mais plena e pacífica. Portanto, da próxima vez que enfrentar o desrespeito, lembre-se de usar a perspectiva estoica como guia. Isso ajudará você a se manter calmo e agir com sabedoria. Aplicando esses 10 princípios, você pode permanecer calmo e forte quando enfrentar o desrespeito e comportamentos rudes. Deixe um like para nos ajudar a alcançar mais pessoas em busca dessa sabedoria milenar. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.